Era pra eu postar semanalmente aqui, aí eu peguei uma virose. Porém, esse vídeo aqui vai ter roteiro. Então, vai ficar melhor do que o último. O que vocês acharam do meu lindo roteiro? Gente, fiquei muito surpresa com o engajamento de vocês no meu último vídeo falando sobre o Mauá da Cor da Peituda. Que é isso? Onde é que essa galera tava escondida? Enfim, pra quem não me conhece, eu sou a Nathalie, mas você pode me chamar de Nath. Eu saí diretamente do TikTok aqui para o YouTube. E, no geral, eu faço resenha de romances. E dessa vez vou analisar aqui com vocês a primeira temporada de Killer Crush. Primeiramente, apreciem o raro momento que eu apareço sem peruca, porque isso aqui não vai acontecer tão cedo. Certo, mas não ironicamente eu tenho um roteiro aqui. E essa história vai começar como todo bom romance, com um sequestro. O nosso protagonista principal, ele é um açougueiro. Vou dizer que ele é um açougueiro, só que ele é um açougueiro de pessoas. Vocês entenderam? E ele é a pessoa que foi levada contra a sua vontade, supostamente, mas na verdade não foi. Ele armou aquilo para que ele fosse levado e eliminasse os seus captores. E como é que ele vai acabar encontrando o outro personagem, que vai ser um ator? Por uma coincidência, na rua. O ator vai estar de carro e ele vai ver de longe o nosso protagonista açougueiro e vai ficar admirado com a sua aparência, com o seu jeito de andar, com o seu jeito de se mexer, porque é exatamente um personagem que ele gostaria de fazer. Então ele decide, como toda boa pessoa normal, seguir aquela pessoa estranha que ele viu na rua para poder estudá-lo como um personagem. Quando ele segue, eles entram numa tenda de conveniência, que é onde o açougueiro trabalha, dos trabalhos de fachada dele, e ele começa a se aproximar do açougueiro, e o açougueiro fica assim, quem é esse cara estranho? Por que ele é tão simpático? Por que ele é tão legal? Por que ele é tão estranhamente gentil? E essa gentileza faz com que o açougueiro acabe se apaixonando, então é quase um amor à primeira vista. Enquanto que para o ator vai ser um amor que vai ser construído aos pouquinhos, até porque ele começou esse amor observando o açougueiro apenas como um objeto de estudo. Ué, mas o açougueiro se apaixonou do nada? Não é bem do nada, gente. A gente vai descobrindo na história dele que ele não vem de uma família carinhosa, amorosa. Para ele, aquelas demonstrações estranhas de admiração e afeto vindas do ator são anormais. Não fazem parte do dia dele. Inclusive, na guilda de açougueiros que ele faz parte, uma das regras é: um açougueiro nunca se apaixona, que o amor é o fim da vida de um açougueiro. Então, vai contra tudo aquilo que ele acredita se apaixonar pelo ator. Enquanto o ator sonha em sair do papel de galã, ele é muito bonito, ele é muito charmoso, então ele sempre faz papéis de galã, e ele vê ali no açougueiro a oportunidade de aprender a fazer um novo personagem para sair desse papel, porque ele sempre quis atuar em outros tipos de filme, tipo suspense, ação, e ele nunca consegue, porque ele é só um rostinho bonito. Percebendo que tá apaixonado e que ele não pode estar apaixonado, o açougueiro, que o nome dele é Taeman, decide, isso tem que acabar. Eu vou encerrar isso aqui agora. Então ele decide pedir ajuda de um outro amigo dele, que é um lourinho, também açougueiro. E o lourinho dá a solução perfeita. Qual é a solução perfeita? É falar sobre os seus sentimentos? É procurar uma outra pessoa para se interessar? É arranjar um hobby? Não! É dar com o pé de cabra na cabeça do seu amigo. Eles decidem que é uma ótima ideia eles torturarem o Taeman e associarem a tortura ao ator, para que assim ele pare de se apaixonar. E não funciona, tá? Não funciona, e ele pensa, vou ter que arranjar outro método para me livrar disso. E ele decide, vou seguir o ator. Vou seguir esse ator, vou descobrir um podre dele, e assim que eu descobrir uma coisa ruim sobre ele, esse amor vai acabar. Só que ele não descobre nada, porque o ator é realmente de boa. Só que o ator percebe que está sendo seguido, mas não sabe por quem está sendo seguido. E é meio surpreendente que o ator seja muito calmo. Ele é muito tranquilo. Ao perceber que está sendo seguido, ele não entra em pânico, ele não grita, ele apenas fala em voz alta. Olha, sei que você que está me seguindo é meu fã, mas eu não gosto disso que você está fazendo, eu não acho que é um bom comportamento. Eu gosto muito do contraste entre esses dois personagens, porque o Taeman, o açougueiro, ele é uma pessoa extremamente emotiva, ele disfarça isso tudo numa cara de frieza, mas ele é uma pessoa emocionadíssima. Ele é ansioso, ele é nervoso, ele resolve tudo com o coração, não parece, mas resolve. Enquanto o ator,
que parece ser uma pessoa mais normal, mais simpática, é uma pessoa muito fria. Ele é uma pessoa extremamente racional. Por isso que ele se apaixona apenas depois. Como o seu plano de desapaixonar não funciona, eles acabam se tornando cada vez mais próximos. E o ator pensa que seria interessante ver o Taeman em outras situações para que ele possa estudar mais expressões e mais gestos. E eles têm a brilhante ideia, gente, de fazer uma trilha. Cara, o que tá acontecendo? É tipo assim, trilha é um bagulho legal, mas ao mesmo tempo é perigoso. Mas você fazer uma trilha com uma pessoa que você conhece há tão pouco tempo não me parece uma boa ideia. Eu acho que nós brasileiros podemos falar muito bem disso. Enfim, eles vão pra essa trilha. Só que, gente, o Taeman é uma pessoa muito esportiva, até porque ele é um açougueiro. Ele tá sempre em missões, em perigo e etc. Então, ele sobe a montanha numa facilidade, numa tranquilidade, enquanto o ator tá se matando para conseguir acompanhá-lo, e nesse processo ele acaba machucando a perna. Quando ele machuca a perna, o Taeman entra no modo sobrevivência automaticamente, cuida da perna dele, monta uma barraca, só falta dar comidinha na boca dele. Faz tudo para que ele fique bem, para que ele fique confortável, enquanto eles ainda não têm uma ajuda, ou ele não pode ainda levar o ator de volta para a cidade. Só que o que acontece? O açougueiro percebe que está sendo perseguido. Quem está perseguindo ele? Vocês se lembram que lá no começo, que a obra começou com um sequestro, que ele levou algumas outras pessoas para o paraíso? Então, o grupo dessas pessoas ainda tem muitos sobreviventes, ainda pessoas muito poderosas. E essas pessoas poderosas estão agora atrás do açougueiro para resolver este problema. E ele vai lá e tem que ficar escondendo o que está acontecendo do ator enquanto sai eliminando essas pessoas que estão espalhadas pela floresta. E aí vem uma das melhores cenas desse BL, que é quando um javali ou é um rinoceronte ataca o ator. Do nada, é um javali selvagem. É um javali, gente. Um javali selvagem ataca o ator. E o Taeman vai lá defendê-lo e derrota sozinho a bexiga do javali. E o ator fica, caramba, Taeman, eu sei o que você é, Taeman. E a gente fica, ai meu Deus, ele descobriu. Taeman, você era das forças especiais? Eu amo essa cena. Meu Deus, eu gosto muito. É, pra mim, uma das melhores cenas de comédia dessa obra. Uma das melhores, assim, top cenas da obra. Enfim, entre mortos e feridos salvam-se todos. Eles conseguem escapar com vida e segurança da montanha, e a gente vai ter o próximo arco, que vai ser o do ator ficando dodóizinho. Eu adoro esses arcos do pessoal ficando dodóizinho, eu sei que é clichê, mas aqui esse clichê funciona porque é um dos momentos da obra que eles de fato sentam e conversam, e eu sinto muita falta dessas cenas em obra de romance, obra que os personagens simplesmente falam, que mal entendidos ou que coisas que eram simples de se resolver são resolvidas facilmente. Não, tem que fazer um grande mousse, tem que fazer um grande drama, os personagens nunca conversarem, não. Nessa obra não tem isso, eles realmente vão conversar, enquanto o ator tá meio que dodói, delirando, e o Taeman tá cuidando dele, o ator fala sobre o que ele realmente queria, que era conseguir mais papéis, conseguir mostrar que ele pode ser sim ator de outras coisas, e ele tem medo, e o Taeman apoia ele, mostra, cara, tipo, você tem potencial, você tem que ir atrás dos seus sonhos, você consegue. E eu acho uma das cenas mais bonitas da obra. É um dos momentos que eles criam uma conexão emocional muito, muito, muito linda, apesar de ser um arco muito pequenininho, esse arco dele doente. E depois desse arco doente, a gente vai pro arco final da temporada, que é o grande mal entendido depois deles conversarem. Juro, que confusão. Vamos recapitular. Lembram daquele amigo loirinho que danou um pé de cabra na cabeça do Taeman? Esse personagem volta. E eu não vou entrar em muito detalhes sobre a personalidade, ou sobre esse personagem, ou sobre a trama dele, ou dos personagens secundários, porque eu ia perder muito tempo pra conseguir explicar, sabe? E eu não tenho nem espaço no meu celular pra isso. Mas esse personagem, ele leva muito a sério o código dos açougueiros. E ele fica, caramba, o Taeman ainda tá apaixonado. Eu preciso resolver esse problema. Como é que eu posso resolver esse problema? Ele cria um grande mal-entendido com o ator, que faz o ator entender de que o lourinho e o açougueiro estão namorando. E é aí que o ator foge. O que é incrível. Por que que é incrível? Porque até esse momento, o ator sempre foi racional. Sempre foi uma pessoa que usou a lógica,
que não deixou os sentimentos meio que passarem por cima da sua lógica, mas naquele momento seus sentimentos são tão fortes que ele não consegue ser ele mesmo, ele não consegue resolver as coisas com uma conversa, com um diálogo, ele prefere fugir do que lidar com seus próprios sentimentos. Enquanto que pro Taeman vai ser o oposto, ao invés de ele vai parar de fugir desse sentimento que ele tá tendo do ator e vai atrás do ator. Então a gente vai vendo os dois personagens agindo o contrário do que eles são, devido a uma situação tipo à parte, que não aconteceria no dia a dia. E o açougueiro fica muito chateado. Por que que esse louro está interferindo? Não era pra você interferir nisso. Deixa que eu cuido dos meus sentimentos, eu tô apaixonado, sim, acabou. E ele vai atrás do ator, eles conversam, resolvem esse mal entendido e dão ali o seu primeiro beijinho. E com esse beijinho a gente encerra aqui a primeira temporada. E agora as minhas notas de leitora. Eu sou apaixonada por essa temporada, completamente apaixonada. Nunca li a segunda temporada, então todo esse meu julgamento tá sendo baseado apenas na primeira, sem nenhum tipo de influência do que pode vir a acontecer no roteiro. Eu sou apaixonada pelo protagonista, pelo Taeman. Ele pra mim é um personagem extremamente divertido, ele é engraçado, ele é um personagem que você gosta de acompanhar, que você quer saber o que vai acontecer, qual vai ser a reação dele, se ele vai conseguir se declarar. Ele é muito divertido, de certa forma, ele me lembra o Nakamura, sabe? Na época que eu li, ainda não tinha lançado o Nakamura, mas eu acho que eu consigo fazer essa associação entre os dois. Então, se vocês gostaram, no caso, Killer Crush é uma obra para maiores, então, né, vocês têm a idade correta. Se vocês gostarem de Nakamura, provavelmente vocês vão gostar, sim, de Killer Crush. E, em relação ao ator, eu também gosto muito do personagem dele. Eu não gosto tanto quanto eu gosto do protagonista, porque, né, ele é extremamente cativante. Mas ele também é um personagem legal de se acompanhar, principalmente quando a gente vai vendo ele se tornando cada vez mais emotivo e ele se apaixonando gradativamente. Eu acho que eles têm um relacionamento bem slow burn, até porque o primeiro beijo deles é literalmente no final da primeira temporada, então as coisas não são atropeladas, é tudo muito puro. Apesar da temática de açougueiros, né, e tem cenas violentas, sim, tem cenas fortes, mas emocionalmente falando, é uma obra que é muito ingênua dos corações dos personagens. É como ver pessoas tendo seu primeiro amor, e de fato eu acho que o ator é o primeiro amor do Taeman. E, gente, eu fiquei assim, ó, lendo. Ai, vocês são tão bonitinhos. E gargalhando horrores também. Então, essa é uma obra pra quem gosta de uma comédia romântica muito bem escrita. Vai valer a pena demais. Valeu a pena o meu tempo, eu acho que vai valer a pena o tempo de vocês. Muito obrigada por ficarem aqui até o final do vídeo. Eu vou tentar postar pelo menos um vídeo semanal. Realmente não teve na outra semana porque eu adoeci, fiquei péssima, fiquei uma semana de cama, péssima. Tem alguma outra obra que vocês gostariam que eu trouxesse resenha aqui pro YouTube? Por favor, deixem nos comentários. E mais uma vez, muito obrigado ao engajamento que vocês deram no meu último vídeo, gente, você não tem noção. Eu fiquei realmente emocionada, eu fiquei realmente surpresa. Eu não tava esperando por isso. Não tava mesmo. Eu achei que eu ia tentar aqui e não ia dar muito certo, mas eu tô gostando. Tá sendo divertida essa experiência. Então, até o próximo vídeo. Tchau!